Bom dia, nono ano. Depois de um final de semana belíssimo que vocês passaram, né? Acredito, tá? Então hoje nós vamos para mais uma revisão das orações subordinadas substantivas. Então, mais uma revisão para a nossa primeira avaliação, tá? Nós vimos na página, inicia na página 60. Na página 60, inicia o assunto e atividades das orações subordinadas substantivas. Só que a atividade ela vai ser uma atividade extra. Aqui do livro não, porque vocês já fizeram, tá? Então eu vou fazer uma outra atividade só para lembrar aquilo que vocês já deram, tá? Mas vou dar uma explicação, retomar uma explicação das orações subordinadas substantivas, tá? Então, o que diz a oração subordinada substantiva? Então, a oração subordinada substantiva, ela complementa o sentido da oração principal, podendo exercer a função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal ou aposto. Então, quando nós falamos das subordinadas, nós vamos retomar as funções sintáticas, aquilo que você já viu nas séries anteriores, tá? Como a transitividade verbal, né? Então, nós vamos falar dos verbos transitivos diretos, de seus complementos, né? Que é objeto direto, objeto indireto, daí vem aposto e vocativo, complemento nominal e predicativo. Acho que aqui ainda não sai predicativo, não, é só, já vamos falar de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. O que é um objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto que vem auxiliado de uma preposição. E o objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto que, só retomando, o objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto que não vem auxiliado da preposição. O verbo transitivo indireto é o complemento do verbo transitivo indireto que vem auxiliado da preposição, tá? E sujeito, o que é sujeito? É aquele que pratica algo, né? Aquele que pratica uma ação. Então, quando nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, é porque a oração principal, que toda oração subordinada, ela depende da oração principal. Ela é subordinada à oração principal, tá? Então, a oração principal refere-se ao sujeito. Daí nós temos uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Quando é que nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta? Quando ela vem com seu complemento, que é um objeto direto, não auxiliado de uma preposição. Quando é que nós temos uma substantiva objetiva indireta? Quando ela vem com seu complemento, que é um objeto indireto, auxiliado da preposição. Quando é que nós temos uma substantiva predicativa?
quando ela vem relacionado à oração principal, a um predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É aquele que indica uma qualidade ou uma característica do sujeito. E sempre vem acompanhado do verbo de ligação. Tá? No predicativo do sujeito, o verbo de ligação sempre está presente. E as completivas nominais, nós já sabemos que são complementos nominais. Tá? Complemento nominal, muitas vezes, a maioria das vezes, também vem acompanhado de uma preposição. Ah, professora, mas qual é a diferença? Como é que eu vou saber que eu tenho objeto indireto ou complemento nominal? Muito fácil. Quando nós temos um objeto indireto, é um complemento, né? Nós sabemos que tudo é o complemento do verbo. E quando nós temos um complemento nominal, é o complemento do nome, tá? Então, é bem diferente. Fácil de você identificar. Por quê? Se você vir que aquele complemento está se referindo ao verbo, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Se o complemento está relacionado a um nome, então nós temos uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, que muitas vezes também vem acompanhado da preposição, na maioria das vezes. Quando é que nós temos uma oração subordinada substantiva predicativa? Quando ela vem com predicativo do sujeito e vem acompanhada de um verbo de ligação. Quais são os principais verbos de ligação que as acompanham, ou que o acompanham, que é o predicativo? O verbo ser, que é o né? Pode ser são também. Os principais verbos que mais aparecem é o verbo ser, continuar, permanecer, tá? São os que mais aparecem. Então, você tem que saber também o que é verbo de ligação. Nós sabemos que verbo de ligação, ele liga uma oração, né? Ele separa uma oração de outra, que no caso, ele vai separar a oração principal da oração subordinada. E a apositiva, quando vem de um aposto. O que é aposto? É um termo explicativo, tá? Ele pode enumerar, pode explicar, tá? E é fácil de entender, é fácil de você identificar. A positiva é a mais fácil que tem, porque ela vem depois de dois pontos, travessão ou entre aspas. Entre aspas não, entre vírgulas, tá? Então é a mais fácil de identificá-la, porque ela vem depois de travessão, dois pontos ou entre vírgula. O termo que está explicando a oração. Então nós temos na substantiva, que nós já vimos, substantiva, objetiva direta, quando vem acompanhado de um objeto direto, não auxiliado da preposição. Temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, quando ela vem acompanhada da preposição. Temos a oração subordinada, substantiva, predicativa, quando ela vem acompanhada de um predicativo e sempre acompanhada também de um verbo de ligação. Quando é que nós temos uma completiva nominal? Quando complementa um nome, não um verbo.
E quando é que nós temos a positiva? Quando ela vem de um aposto. Gente, esse assunto foi explicado lá pelo mês de março, mais ou menos, tá? Você tem uma atividade no livro que nós fizemos, acho que foi respondido. Se nós não respondemos, o livro, eu quero que alguém veja o seu livro. Caso nós não tenhamos respondido, você pode mandar pelo meu PV, tá, professora? Nós não respondemos. Agora, preste bem atenção, se você faltou, né? Eu quero um aluno que seja participante das aulas, professora, não, nós já respondemos. Porque nós não podemos perder tempo, nós ainda estamos em revisão da primeira avaliação. Temos que correr um pouquinho para que nós chegamos logo nos assuntos da segunda avaliação, tá, gente? Então, logo mais, né, lá para as 10h30, mais ou menos, eu ainda tenho aula com o oitavo, 10h30, 11 horas, 10h30 mais ou menos, estará a atividade para vocês, lá no aplicativo, estará a atividade para vocês copiarem e responderem, tá? Então, veja bem, você vai copiar a atividade e responder. Daí você manda para o meu PV, acho que você já tem o número, né? O meu número lá. Então, você copia a atividade, responde e manda para o meu PV, tá? Você pode imprimir também, tá? Sem problema. Desde que você mande a atividade, você pode fazer como você achar melhor. Outra coisa, eu quero avisá-los que essas aulas, elas são importantíssimas, tá? Tem aluno que não está nem aí, mas elas são importantíssimas para a nossa primeira avaliação. Então, é importante você copiar tudo direitinho ou mandar imprimir como você quer. O importante é que você envie, tá? Elas são avaliativas, tá bom? Ah, não, isso é só revisão, nós já vimos isso, eu já estou enjoado. Ah, não, as orações subordinadas, ela não é um assunto que você aprende do dia para a noite, não, tá? Elas são bem complicadas, porque quando nós falamos de função sintática, o negócio complica, tá? Você tem que saber tudo da função sintática para você poder analisar uma oração subordinada substantiva. Então, gente, essa aqui foi a nossa explicação para clarear mais a mente de vocês e logo mais estará a atividade, né, no aplicativo, e eu espero que todos enviem, tá, para vocês ganharem os seus pontinhos. Um bom dia a todos, tá? Até quinta-feira.